O sol castigava a pequena cidade mineira, como se quisesse derreter o asfalto irregular das ruas. O calor se infiltrava pelas paredes da mercearia de Lucas Andrade, misturando-se ao cheiro de café passado que vinha de uma garrafa térmica esquecida no balcão. Ele estava sozinho sentado atrás do caixa, com o olhar perdido na porta aberta que deixava entrar um vento morno e tímido. Lá fora, a rua de paralelepípedos parecia deserta. Apenas o zumbido distante de uma moto quebrando o silêncio preguiçoso da tarde. Era mais um dia igual a tantos outros. Poucos clientes, poucas palavras e um peso constante no peito que ele já nem sabia explicar. Passou a mão pela testa suada, pensando no quanto queria que a chuva prometida pelo rádio viesse logo. De repente, passos lentos ecoaram do lado de fora. Um homem entrou com roupas surradas e empoeiradas, o rosto parcialmente encoberto por uma barba desgrenhada. Seus olhos, porém, eram de um castanho profundo, firme, como se atravessassem qualquer resistência. Ele parou diante do balcão e falou com voz calma, quase um sussurro. "Moço, me arruma um copo de água?" Lucas levantou-se devagar, tentando disfarçar a surpresa. Não era comum alguém entrar ali apenas para pedir água. Ele pegou um copo de vidro, encheu com a água fresca do filtro e colocou sobre o balcão. O homem pegou o copo com as duas mãos, como quem segura algo valioso, e bebeu devagar, saboreando cada gole. Quando terminou, pousou o copo suavemente, olhou nos olhos de Lucas e disse com a mesma tranquilidade: "Eu sou Jesus." O silêncio que se seguiu foi pesado. Lucas piscou algumas vezes, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Um misto de incredulidade e desconforto subiu-lhe à cabeça. Ele não respondeu, apenas observou enquanto o homem ajeitava a mochila velha nas costas e saía pela porta, sumindo na curva da rua. Seu coração batia mais rápido do que gostaria de admitir. Tentou rir sozinho, como se fosse apenas uma história estranha para contar depois. Mas algo no olhar daquele homem não saía da sua mente. Amigo que me escuta agora, histórias assim nos pegam de surpresa. E por isso mesmo, antes de continuar, já aproveita e se inscreve aqui no canal, porque essa jornada só está começando e você não vai querer perder o que vem a seguir. Lucas caminhou até a porta e espiou a rua. O calor continuava sufocante e nenhuma sombra do homem estava à vista. Voltou para trás do balcão, sentindo uma estranha inquietação. Não sabia se estava irritado por ter sido alvo de uma brincadeira de mau gosto ou intrigado pela serenidade com que aquelas palavras foram ditas. Pegou o copo e levou até a pia, mas notou que suas mãos tremiam levemente. Era ridículo. Era apenas um desconhecido, e mesmo assim o encontro parecia ter cravado uma marca invisível em sua rotina. Abriu a garrafa de café, bebeu um gole amargo e olhou para a foto antiga que ficava pendurada atrás do caixa. Ele, o pai e a mãe, em frente à mercearia, num dia de festa. O pai sorria de um jeito que Lucas não via há muito tempo em si mesmo. Suspirou. Talvez fosse apenas cansaço, o peso dos dias iguais, a solidão que se acumulava sem ser notada. Lá fora, o barulho de uma bicicleta passou apressado, seguido pelo pregão distante de um vendedor de pamonha. O mundo parecia seguir indiferente ao que acabara de acontecer, mas Lucas sabia que, de alguma forma, aquele momento ainda ia voltar a atormentá-lo. A tarde avançava, e a porta da mercearia continuava aberta como se esperasse uma nova visita. Porém, no fundo, ele sabia que nada mais de extraordinário deveria acontecer naquele dia. Ainda assim, não conseguia afastar a estranha sensação de que aquele homem voltaria. E quando voltasse, talvez trouxesse respostas que Lucas nem sabia que estava procurando. O resto do dia passou arrastado, mas a mente de Lucas não largava a figura do homem misterioso. Naquela noite, já deitado, ele encarava o teto do quarto escutando o canto distante de um grilo e o latido isolado de um cachorro na rua. Tentava se convencer de que não havia nada de mais no acontecido, mas o rosto do estranho voltava sempre, como se fosse impossível esquecê-lo. Pela manhã, o cheiro de café fresco invadiu o quarto. Dona Marlene, já acordada antes do sol, cantarolava baixinho na cozinha.
Lucas levantou, vestiu uma camiseta gasta e foi até lá. Ela estava de avental florido, mexendo a panela de leite com cuidado. "Dormiu bem, meu filho?" perguntou ela, servindo o café. "Mais ou menos", ele respondeu, pegando a xícara. "E a mercearia ontem?" "Movimento fraco de novo?" Ele deu de ombros, mas hesitou antes de falar. "Apareceu um sujeito lá, pediu um copo de água e depois disse que era Jesus." Dona Marlene se virou, segurando a colher no ar. "Como é que é?" "É isso mesmo que você ouviu. Disse que era Jesus, assim, do nada." Ela pousou a colher e o encarou com uma mistura de surpresa e interesse. "E você, o que fez?" "Dei a água." Depois ele foi embora. Um silêncio breve tomou conta da cozinha, quebrado apenas pelo barulho da chaleira. Dona Marlene, que sempre foi de fé profunda, parecia estar considerando seriamente a possibilidade de algo extraordinário. "Lucas, às vezes Deus aparece nas formas mais simples. Você deveria pensar nisso." Ele suspirou, evitando a conversa. "Mãe, isso foi só um maluco que entrou lá." "Não começa." Terminaram o café e ele seguiu para abrir a mercearia. No caminho passou pela praça central. O coreto estava vazio, mas algumas senhoras já arrumavam suas barracas para a feira do sábado. O cheiro de pão recém-assado vinha da padaria do seu Armando, e crianças corriam com mochilas nas costas a caminho da escola. Aquela era a sua cidade, pequena, previsível e, para muitos, monótona. A mercearia, herdada do pai, ficava na esquina mais movimentada, pelo menos quando havia movimento. As prateleiras exibiam produtos organizados de forma quase obsessiva, algo que ele aprendera desde menino. O pai sempre dizia que cliente gosta de ver tudo no lugar. Enquanto arrumava um pacote de arroz na prateleira mais alta, a campainha da porta tocou. Era Dona Hilda, cliente antiga e fofoqueira assumida. "Lucas, você viu aquele homem diferente andando por aí ontem?" perguntou ela, inclinando-se sobre o balcão. Ele congelou por um instante. "Que homem?" "Alto, magro, barba cheia." "Disseram que entrou na sua mercearia." "Entrou sim, pediu água." "E depois?" "Foi embora." Ela franziu o senho. "Dizem que ele esteve na rua do cemitério mais cedo, ajudando um velho a carregar compras." "Estranho, né?" Lucas sorriu de lado, tentando disfarçar a curiosidade. "Estranho é o calor que não dá trégua." A cliente foi embora, e ele ficou pensativo. Não gostava de admitir, mas queria entender quem era aquele sujeito. Ainda assim, guardou o assunto para si. No fim da tarde, enquanto fechava o caixa, o sino da igreja tocou 6 vezes. O som ecoou pelas ruas silenciosas, trazendo memórias da infância. Ele, o pai e a mãe caminhando juntos para a missa, os sinos marcando o ritmo da cidade. Desde a morte do pai, Lucas raramente pisava na igreja, e a fé parecia algo distante, quase esquecido. Encostado na porta da mercearia, observou o céu tingir-se de laranja. Pensou no que a mãe dissera pela manhã e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se imaginar que talvez existisse algo além da rotina previsível. Mas sacudiu a cabeça, tentando afastar a ideia. O vento leve da noite trouxe o cheiro de terra molhada, embora nenhuma gota tivesse caído. Lucas sentiu que algo estava mudando, mesmo sem saber explicar o quê. No domingo de manhã, Lucas acordou com o barulho de fogos vindos da direção da igreja. Era dia de festa de padroeiro, e a cidade começava a se agitar cedo. O som das caixas de som montadas na praça trazia músicas religiosas misturadas ao burburinho das vozes. Pela janela, ele via crianças correndo com balões coloridos, mulheres com vestidos leves e homens ajeitando mesas para o almoço comunitário. Ainda estava sonolento quando o celular vibrou sobre a mesa de cabeceira. Era André, seu amigo de infância. "E aí, sumido?" disse André com aquela voz meio rouca de quem já tinha tomado café e mais alguma coisa. "Fiquei sabendo de uma história sua." Lucas suspirou. "Já começou?" "Ué, dizem que você deu água para um cara e ele disse que era Jesus. Isso é verdade ou o pessoal da praça está inventando?" "Infelizmente é verdade." Ele se levantou
indo até a cozinha para preparar café. Mas antes que você comece, não tem nada de místico nisso. Só um sujeito esquisito. André riu. Você é muito cabeça dura, cara. Se fosse comigo, já estava achando que era sinal. Pois é, mas não foi com você. E cadê esse cara agora? Não faço ideia. Sumiu logo depois. O amigo ficou em silêncio por um instante, como se pensasse no que dizer. Bom, se ele aparecer de novo, me chama. Quero ver essa figura. Desligaram, mas a conversa deixou Lucas ainda mais inquieto. Pegou a xícara e se sentou na varanda, observando o movimento. Sentia que a história estava se espalhando rápido demais. Num lugar pequeno como aquele, bastava um sussurro para se tornar um acontecimento. Mais tarde, foi até a mercearia abrir o caixa, mesmo sabendo que com a festa na praça, o movimento seria fraco. Assim que chegou, encontrou seu Raimundo, o carteiro, encostado na porta. Lucas, meu rapá, disse ele com um sorriso curioso. Ouvi dizer que você recebeu uma visita importante esses dias. Lucas apoiou as mãos no balcão. Se o senhor está falando daquele homem... ele apareceu. Pois olha... Raimundo se aproximou, baixando o tom de voz. Eu o vi ontem na beira da estrada ajudando uma mulher a trocar o pneu do carro. Nem cobrou nada e depois desapareceu. Desapareceu? Andou uns metros e sumiu na curva. Eu achei estranho. Lucas balançou a cabeça tentando manter a racionalidade. Estranho mesmo. Raimundo se despediu e Lucas ficou sozinho, organizando produtos na prateleira. Enquanto empilhava pacotes de café, um pensamento incômodo surgia. Por que aquele homem parecia estar em todos os lugares, ajudando pessoas, mas nunca permanecia? No fim da tarde, já prestes a fechar, Dona Marlene entrou carregando uma sacola de verduras. Lucas, preciso te contar, disse ela, animada. Vi o homem do copo de água hoje, lá na praça. Ele ajudou um menino que caiu da bicicleta, limpou o joelho dele e ainda deu um pedaço de bolo. Mãe, por favor. Lucas largou a chave sobre o balcão. Você também? Não é questão de acreditar ou não. É questão de perceber que ele está fazendo o bem. Isso já é algo. Lucas suspirou fundo. O calor do dia parecia ter acumulado dentro dele, apertando o peito. Não sabia dizer se era irritação ou um tipo de curiosidade que começava a escapar do controle. Quando voltou para casa, o céu já estava escurecendo e os últimos fogos da festa estouravam ao longe. Sentou-se na cama tentando afastar os pensamentos, mas a imagem do homem voltava como uma maré teimosa. Por mais que tentasse se convencer do contrário, algo dentro dele começava a mudar, mesmo que ele ainda não estivesse pronto para admitir. A semana começou com um calor ainda mais intenso, o tipo que fazia o ar parecer parado. Lucas estava no balcão da mercearia, anotando no caderno as encomendas para o fornecedor, quando viu Dona Celina, vizinha da rua de cima, entrar apressada. Lucas, você não vai acreditar, disse ela, encostando a mão no peito para recuperar o fôlego. Aquele homem que todo mundo comenta estava lá no rio hoje cedo. No rio? Ele ergueu a sobrancelha. Sim. Um rapaz escorregou nas pedras e quase se afogou. Ele pulou, tirou o menino da água e ainda ficou cuidando até a ambulância chegar. Lucas coçou a nuca, tentando processar. Ele disse alguma coisa? Não. Só sorriu e foi embora pela trilha. Ela olhou para ele com um ar intrigado. Sabe, Lucas, tem algo diferente nesse homem. Ele não respondeu. Apenas agradeceu e voltou ao caderno. Mas as palavras de Dona Celina ficaram martelando. Parecia impossível que fosse coincidência. Onde havia algum problema, lá estava ele. Mais tarde, quando o sol já passava do meio do céu, Lucas decidiu fechar a mercearia por alguns minutos para buscar almoço na casa da mãe. No caminho, cruzou com André, que estava sujo de graxa até os cotovelos. Fala, Lucão! Gritou o amigo. Ouvi dizer que o teu Jesus salvou um moleque hoje. Parece que sim. E aí, já está acreditando ou vai continuar nessa pose de cético? Lucas riu de canto. Não é questão de acreditar ou não, é que tudo isso é muito estranho. Estranho é pouco. André ajeitou o boné. Mas vou te falar, se esse cara aparecer na minha frente, vou perguntar direto quem ele é e o que está fazendo aqui. Chegando à casa da mãe,
Lucas encontrou Dona Marlene varrendo o quintal. Ela ergueu o rosto suada, mas sorridente. Meu filho, o padre comentou na missa de ontem que temos recebido uma visita especial. Disse que às vezes Deus envia mensageiros para nos lembrar do que esquecemos. Lucas apoiou-se na mureta. E você acha que é disso que se trata? Eu não acho, Lucas. Eu sinto. Ela encostou a vassoura na parede e limpou o rosto com o avental. Desde que ele passou por aqui, tenho reparado nas pessoas, parece que estão mais dispostas a ajudar umas às outras. Ele respirou fundo, preferindo não prolongar a conversa. Mas a verdade é que também tinha percebido mudanças sutis. No fim da tarde, de volta à mercearia, Lucas arrumava as frutas na banca quando viu um movimento do outro lado da rua. Uma senhora idosa tentava levantar 2 sacolas pesadas e o homem misterioso estava ao lado dela. Ele pegou as sacolas com facilidade, conversou por alguns segundos e seguiu caminhando ao lado dela até desaparecer na esquina. Lucas ficou parado, segurando uma maçã, como se o tempo tivesse diminuído o ritmo. Não houve nenhuma palavra grandiosa, nenhum gesto teatral, apenas um ato simples, como tantos que passavam despercebidos todos os dias. Mas vindo dele, parecia carregar um peso diferente. Ao fechar a mercearia naquela noite, Lucas caminhou devagar pela rua deserta. As luzes dos postes formavam círculos amarelados no chão, e o cheiro de comida vindo das casas se misturava ao ar quente. Ele não sabia por quê, mas sentia que aquele homem ainda cruzaria seu caminho de novo. E quando isso acontecesse, talvez não fosse possível manter a mesma distância que vinha tentando até agora. O calor do verão estava no auge, quando Lucas chegou cedo para abrir a mercearia. O barulho abafado dos grilos ainda resistia, misturado ao som distante de um rádio ligado em alguma casa vizinha. Ao ligar as luzes e caminhar até o fundo do estabelecimento, foi recebido por um sopro quente e um cheiro azedo que fez seu estômago revirar. Ah, não, murmurou apressando o passo, apressando. O freezer que guardava polpas, picolés e carnes estava desligado, e a água escorria pelo chão em poças pequenas. Ele verificou a tomada, mexeu no botão de temperatura, nada. A máquina havia parado de vez. Lucas se abaixou, tentando ver o motor, mas não entendia nada de conserto. Puxou o celular e ligou para André. Cara, preciso de você aqui agora, disse, já suando em dobro. O freezer morreu e eu vou perder tudo. Tô indo, respondeu André sem enrolar. Enquanto aguardava, Lucas começou a empilhar as caixas de carne sobre o balcão, mas sabia que, com o calor, teria pouco tempo antes que estragassem. Olhava para cada item como se pudesse calcular em reais o prejuízo que se acumulava. Pouco depois, André chegou com a camiseta manchada de graxa e uma maleta de ferramentas. Vamos ver essa jossa, disse ele, se agachando para examinar o freezer. Mexeu, testou fios, balançou a cabeça. O motor queimou. Vai precisar de peça nova e não tem como arrumar agora. Lucas passou a mão pelo rosto. Então é isso. Vou perder tudo. Foi nesse momento que a porta se abriu e o homem misterioso entrou. Ele olhou calmamente para a confusão de caixas no balcão e para o chão molhado. Problema sério? Perguntou. Lucas hesitou, mas respondeu. O freezer quebrou. Toda a mercadoria vai estragar. O homem se aproximou, tocou levemente na tampa da máquina e disse com um tom simples, quase como um conselho. O que não pode ser guardado deve ser compartilhado. Lucas franziu o senho. Como é? Se não pode salvar para si, salve para os outros. E sem mais nada dizer, ele se virou e saiu pela porta. André ficou olhando confuso. Esse é o tal Jesus, né? Respondeu Lucas pensativo. A frase ficou martelando. Em poucos minutos tomou uma decisão impulsiva. Pegou as caixas de polpas, sorvetes e carnes e começou a colocá-las em sacolas. O que você vai fazer? Perguntou André. Vou distribuir. Melhor que deixar estragar. Foram até a praça, onde algumas famílias se reuniam na sombra das árvores. Lucas começou a entregar picolés para as crianças, polpas para as senhoras e carne para os conhecidos. Alguns olharam surpresos,
Outros agradeceram com um sorriso. "Isso é por conta da casa?" perguntou um senhor. "É, por conta da casa", respondeu Lucas, tentando disfarçar o embaraço. Ao voltar para a mercearia, exausto, percebeu que, embora tivesse perdido o estoque, sentia-se estranhamente leve. Aquele prejuízo que antes parecia insuportável, agora vinha acompanhado de uma sensação de que havia feito algo certo. André, ainda encostado no balcão, comentou: "Não sei se ele é Jesus ou não, mas que ele te fez agir diferente, fez." Lucas não respondeu, mas sabia que era verdade. Enquanto passava o pano no chão molhado, lembrava-se do olhar tranquilo do homem e das palavras simples que tinham virado sua manhã de cabeça para baixo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que a rotina tinha sido quebrada, e não de um jeito ruim. 2 dias depois do incidente do freezer, Lucas estava atrás do balcão, reorganizando produtos que tinham chegado naquela manhã. O cheiro de papelão e café recém-aberto tomava conta do ambiente. A porta se abriu e uma voz suave, mas firme, ecoou: "Lucas?" Ele levantou o rosto e congelou por um instante. Clara estava ali, segurando uma sacola de compras. O cabelo preso em um coque simples, os olhos castanhos ainda com aquele brilho de tempos atrás. Fazia quase 8 anos que ela havia deixado a cidade para trabalhar como professora em outra região. "Clara", disse ele, engolindo seco. "Achei que não ia mais voltar." Ela sorriu de leve. "Achei que não fosse mais me reconhecer." Ele deu a volta no balcão e se encostou na prateleira de biscoitos. "O que te trouxe de volta?" "Transferência. A prefeitura me designou para a escola daqui." "Pelo menos por enquanto vou ficar." Conversaram por alguns minutos, trocando informações rápidas sobre a vida desde a última vez que se viram. Em certo momento, Clara comentou: vi um homem curioso hoje. Estava no pátio da escola, conversando com as crianças. Elas riam, pareciam encantadas. Depois ele se despediu e foi embora a pé." Lucas apertou os lábios. "Alto, magro, barba cheia." "Esse mesmo. Você o conhece?" "Mais ou menos, ele já apareceu aqui. Pediu água e disse que era Jesus." Clara arqueou as sobrancelhas, mas não zombou. "E o que você acha disso?" "Não sei o que pensar." Ele desviou o olhar para o balcão. "Só sei que desde que ele chegou, coisas estranhas têm acontecido." Ela segurou a sacola com mais firmeza. "Estranhas ou boas?" Lucas não respondeu de imediato. "Talvez as duas coisas." Clara se despediu e foi embora, mas a conversa deixou uma marca incômoda nele. Ao longo da tarde, a lembrança dela se misturava ao mistério do homem, criando uma sensação de que as duas presenças tinham algum peso especial naquele momento de sua vida. No fim do expediente, Lucas fechou a mercearia e foi até a praça. Encontrou Clara sentada em um banco, corrigindo cadernos. "Você sempre trabalhou até tarde assim?" Ele perguntou, sentando-se ao lado dela. "Sempre. As crianças merecem atenção, mesmo fora da sala de aula." Ficaram alguns minutos em silêncio, observando a fonte no centro da praça e as pessoas que passavam. Então Clara falou: "Sabe, Lucas, às vezes a vida nos coloca diante de algo que não entendemos, mas que mexe com a gente de um jeito que não dá para ignorar. Talvez esse homem seja isso para você. Talvez." Ele olhou para as luzes amarelas que começavam a acender. "Mas não sei se estou pronto para descobrir." Ela sorriu de leve. "Nem sempre a gente precisa estar pronto." Voltando para casa, Lucas sentia uma mistura estranha de nostalgia e inquietação. Clara havia reaberto uma parte de sua história que ele mantinha trancada, e o homem misterioso continuava rondando seus pensamentos como uma pergunta sem resposta. Naquela noite, antes de dormir, olhou pela janela e viu a rua silenciosa. Por algum motivo, teve a sensação de que o reencontro com Clara e a presença daquele homem estavam ligados, mesmo que ele não tivesse a menor ideia de como. O dia amanheceu abafado, com nuvens pesadas cobrindo o céu, mas sem sinal de chuva. Lucas abriu a mercearia mais cedo que o habitual, talvez para evitar ficar sozinho em casa com seus pensamentos. Enquanto organizava as gôndolas, sentia que o peso das últimas semanas se acumulava. André apareceu na porta,
segurando um pão de sal na mão e um café na outra. Trouxe reforço para o café da manhã, disse ele, entrando. Mas antes preciso saber. Você já descobriu quem é aquele homem? Lucas balançou a cabeça. Nada. Só sei que aparece e desaparece sem explicação. Então vamos investigar. André deu um gole no café. Eu tenho contatos, posso perguntar no bar, no posto. Alguém deve saber de onde ele veio. Não quero transformar isso numa caça ao homem, respondeu Lucas, fechando uma caixa de leite. Se ele quiser ser encontrado, vai aparecer. Ou seja, você está com medo do que vai descobrir. Lucas encarou o amigo, mas não respondeu. André acertara mais do que imaginava. No meio da manhã, Clara entrou na mercearia para comprar alguns pacotes de giz colorido para a escola. Enquanto esperava, ouviu André mencionar o tal Jesus. Vocês ainda estão falando disso? Ela perguntou, sorrindo. Vocês dois são piores que as senhoras da praça. Eu só quero saber quem ele é, disse André. E acho que o Lucas também, mas ele não admite. Lucas entregou a sacola a Clara e mudou de assunto. Mas por dentro, sentia que a conversa o pressionava. O encontro com o homem tinha deixado de ser um episódio isolado e se transformado em algo que ele precisava entender, mesmo que dissesse o contrário. Mais tarde, quando Clara já tinha ido embora e o movimento estava fraco, Lucas decidiu buscar conselhos em um lugar que não visitava há muito tempo, a igreja. Encontrou o padre João Bosco arrumando alguns bancos e, depois de um cumprimento rápido, foi direto ao ponto. Padre, preciso perguntar. A senhora minha mãe disse que o senhor comentou sobre um visitante especial. O padre sorriu com calma. Ah, sim. Um homem simples, olhar sereno. Ele passou por aqui e conversamos um pouco. O senhor acredita que ele seja quem diz ser? O padre se sentou no banco mais próximo. Lucas, às vezes o milagre não é a identidade de alguém, mas o efeito que essa pessoa causa nas vidas ao redor. Eu não posso afirmar quem ele é, mas posso dizer que onde ele passou vi mais gentileza, mais cuidado. E se for só coincidência? Insistiu Lucas. Coincidências também podem ser instrumentos de Deus, respondeu o padre, levantando-se para continuar seu trabalho. Ao sair, Lucas sentia-se ainda mais dividido. As palavras do padre não traziam uma resposta, mas deixavam espaço para algo que ele evitava admitir. Talvez estivesse buscando mais do que apenas descobrir quem era o homem. Talvez procurasse entender algo sobre si mesmo. No caminho de volta, o vento começou a soprar forte, levantando poeira e folhas secas. Ele pensou no que André disse pela manhã e no jeito como Clara olhava para ele quando falavam do assunto. Tudo parecia apontar para um mesmo ponto. Ele não poderia continuar fugindo dessa busca. Ao fechar a mercearia no fim do dia, ficou parado na porta por alguns segundos, observando a rua vazia. No fundo, sabia que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria a forma como encarava aquele homem, e a si mesmo. Naquela madrugada, o barulho da chuva contra o telhado acordou Lucas. Mas não era uma chuva comum. O som intenso, quase ensurdecedor, vinha acompanhado de trovões e rajadas de vento que faziam as janelas tremerem. Levantou-se e abriu a porta da frente. A rua já começava a se transformar em um córrego, a água correndo apressada em direção à parte baixa da cidade. Vestiu-se às pressas e correu para a mercearia. Precisava verificar se o lugar estava seguro. Ao chegar, viu alguns vizinhos tentando proteger portas e janelas com tábuas. André surgiu, encharcado, segurando um pedaço de lona. Parte de baixo está alagando rápido, gritou. A ponte pequena já está quase submersa. Lucas ajudou a prender a lona e, assim que garantiram o básico, seguiram juntos para a rua principal, onde sabiam que as casas mais simples seriam as primeiras a sofrer. A água subia trazendo galhos e lixo. Algumas famílias tentavam salvar móveis, outras gritavam por ajuda para retirar idosos e crianças. No meio do caos, Lucas avistou o homem misterioso. Ele caminhava pela água na altura da cintura, carregando uma menina no colo. A cada passo mantinha o olhar firme como se nada além daquela criança importasse. Entregou-a a uma senhora que chorava de alívio, e sem dizer nada,
seguiu em direção a outra casa parcialmente tomada pela correnteza. Lucas e André correram para ajudar. Encontraram um senhor preso no quintal, com a porta emperrada pela pressão da água. Empurraram juntos até conseguir abrir e o ajudaram a alcançar um ponto mais alto. Quando olharam para trás, o homem misterioso já não estava mais visível. Ele some igual fumaça, disse André ofegante. O trabalho continuou por horas, até que a chuva começou a perder força. Voluntários se organizaram para levar comida, cobertores e água potável aos desabrigados que se reuniam na escola municipal. Lucas, encharcado e exausto, carregava caixas de mantimentos quando sentiu uma mão tocar seu ombro. Virou-se rápido, mas não era o homem. Era Clara, igualmente molhada, ajudando a distribuir sopa para as crianças. — Você tá bem? Ela perguntou, olhando para ele com preocupação. — Tô, só cansado. Vi você ajudando o seu Raimundo. Ele estava assustado demais. Lucas deu um meio sorriso. Não fiz nada sozinho. Enquanto conversavam, ouviu algumas pessoas comentarem sobre o homem de barba, que tinha salvado mais gente e depois desaparecido. Lucas não disse nada, mas seu olhar denunciava que não conseguia ignorar a presença silenciosa e eficaz daquele estranho. Ao final do dia, quando a água já tinha recuado, a cidade parecia exalar um misto de alívio e tristeza. Algumas casas estavam destruídas, outras cheias de lama. Lucas voltou para casa com André, caminhando pelas ruas ainda molhadas. — Hoje eu vi com meus próprios olhos, Lucão, disse André, sério. Esse cara é diferente. Não sei quem ele é, mas não dá para fingir que é coincidência ele aparecer sempre onde precisa. Lucas respirou fundo, lembrando da imagem do homem carregando a menina no colo. Tess, eu também acho que não é coincidência. Aquela noite, deitado na cama, o barulho distante de água escorrendo pelas calhas ainda ecoava em sua mente. Ele não sabia se sentia gratidão, intriga ou um estranho tipo de esperança, mas tinha certeza de que, a partir daquele dia, não conseguiria mais olhar para aquele homem apenas como um desconhecido que pediu água. Algo estava mudando, e ele estava no meio dessa mudança. 2 dias após a enchente, a cidade ainda cheirava a lama e madeira molhada. Lucas ajudava André a consertar a porta da mercearia, que havia empenado com a umidade, quando Dona Marlene apareceu com um embrulho de pão caseiro. — Trouxe para vocês, disse ela, deixando sobre o balcão. — E Lucas, preciso te contar uma coisa. Ele, ainda segurando o martelo, olhou desconfiado. — O que foi agora? — Ontem à noite aquele homem esteve aqui em casa. André parou o que estava fazendo. — O tal Jesus? — Sim. Dona Marlene falava com serenidade. Sentou comigo na cozinha, tomou café e contou coisas da minha vida que só seu pai e eu sabíamos. Lucas arregalou os olhos. — Como assim? Ele falou do dia em que você nasceu, da roupa que eu vesti, até do jeito como seu pai chorou. Ela sorriu, mas com lágrimas nos olhos. Não havia como ele saber disso. Lucas sentiu um aperto no peito. Ele disse algo mais? Disse que você carrega um peso que não é só seu, e que está na hora de soltar. Por um instante, a mercearia pareceu mais silenciosa que o normal. Lucas se afastou, apoiando-se na prateleira de enlatados. André o observava sem saber o que dizer. Naquela tarde, Lucas decidiu caminhar até a beira do rio, onde parte da correnteza ainda corria forte. Sentou-se em uma pedra e ficou olhando a água. Foi então que, como se tivesse saído do nada, o homem misterioso apareceu ao seu lado. — Achei que você não fosse mais me procurar, disse ele com um leve sorriso. — Não vim procurar, respondeu Lucas, ainda sentado. Você é que sempre aparece. O homem olhou para o rio, sem pressa. Às vezes, é o rio que nos encontra, mesmo quando não o buscamos. Lucas suspirou. Minha mãe disse que você falou coisas que ninguém poderia saber. Porque não são coisas para serem guardadas no silêncio. A voz dele era calma, mas firme. Você tem medo de encarar o que viveu, medo de perdoar. Lucas apertou os punhos. Perdão não muda o passado, mas muda quem você é no presente. Um silêncio pesado pairou entre eles. Lucas queria perguntar quem ele era de verdade, mas de alguma forma sentia que a resposta não viria de forma direta.
Por que você apareceu para mim? Perguntou finalmente. Porque você me deu água quando ninguém mais teria parado. O homem se levantou. E porque ainda há sede dentro de você. Antes que Lucas pudesse reagir, ele já caminhava pela trilha que levava à cidade. Lucas ficou ali, olhando o ponto onde o homem desapareceu. Sentia que as palavras tinham acertado algo profundo, algo que ele tentava esconder até de si mesmo. Voltando para casa, encontrou Clara sentada na varanda, corrigindo provas. Você sumiu hoje, disse ela. Precisei pensar. Ela o encarou por um momento. Pensar ou fugir? Lucas soltou um suspiro. Talvez os dois. Clara fechou o caderno e apoiou o queixo na mão. Seja lá o que esse homem representa para você. Acho que ele está tentando te mostrar alguma coisa. A questão é, você vai querer ver? Ele não respondeu. Apenas olhou para o céu, onde o pôr do sol tingia as nuvens de vermelho e laranja. Sabia que aquela pergunta ficaria martelando na sua mente por muito tempo, ou até que tivesse coragem de encarar a resposta. O calor voltou com força na manhã seguinte, mas na casa de Lucas o clima era outro, pesado, silencioso. Dona Marlene não havia levantado cedo como de costume, e isso já bastava para preocupá-lo. Ao entrar no quarto dela, encontrou-a sentada na cama, pálida, segurando o peito. Mãe, o que houve? Perguntou, ajoelhando-se ao lado dela. É só um mal-estar, respondeu com voz fraca. Deve ser cansaço. Lucas não perdeu tempo. Chamou André, que estava na oficina, e os dois levaram Dona Marlene ao posto de saúde. O médico a examinou com seriedade e pediu que ela ficasse em observação. Pressão alta, sinais de exaustão, explicou o médico. Ela precisa descansar e se alimentar bem, mas também precisa de acompanhamento, exames mais completos. Lucas assentiu, tentando manter a calma. Enquanto esperava no corredor, Clara apareceu com uma garrafa de água. Sua mãe está estável. Falei com a enfermeira. Ele agradeceu, mas sua mente estava inquieta. Procurou com os olhos, quase instintivamente, pela figura do homem misterioso, como se esperasse que ele surgisse ali. Não o encontrou. Nos dias seguintes, Lucas se dividiu entre a mercearia e o cuidado com a mãe. Clara se ofereceu para ajudar, levando comida, limpando a cozinha, lendo para Dona Marlene nos momentos em que ela não tinha forças para conversar. Você não precisava fazer isso, disse Lucas certa noite enquanto ela lavava a louça. Eu sei, respondeu ela sem parar o que fazia. Mas quero fazer. Apesar do esforço, Lucas não conseguia se livrar da sensação de impotência. Lembrava das palavras do homem à beira do rio. Você carrega um peso que não é só seu. Agora, mais do que nunca, sentia esse peso. No quarto, sentado ao lado da cama da mãe, segurou sua mão. Vai ficar tudo bem, mãe. Ela abriu os olhos fracos, mas com um brilho sereno. Eu sei, meu filho. Mas você precisa acreditar nisso também. Naquela madrugada, o som distante de um cachorro latindo o fez levantar e olhar pela janela. A rua estava vazia. Ele pensou em sair para procurar o homem, mas desistiu. No fundo, sabia que ele só apareceria se quisesse. De manhã, André passou na mercearia. E aí, alguma notícia? Melhorou um pouco, mas o médico quer fazer mais exames. Lucas olhou para a porta, como se esperasse que alguém entrasse. André percebeu. Você está procurando ele, né? Lucas não respondeu. Olha, Lucão, eu não sei se esse cara é quem diz ser, mas eu sei que se ele aparecer, não vai ser porque você o chamou. Vai ser porque chegou a hora. Lucas ficou em silêncio refletindo. Sentia que essa hora poderia estar mais próxima do que imaginava. Naquela noite, de volta ao quarto da mãe, o cheiro suave de lavanda e o som baixo da respiração dela o acalmaram um pouco. No entanto, dentro dele, algo pulsava. A necessidade de entender, de encontrar respostas, de ter aquele encontro outra vez. Ele não sabia que muito em breve essa oportunidade viria, mas de um jeito que mudaria tudo. A semana começou com uma notícia que caiu sobre Lucas como um balde de água fria. Logo cedo,
recebeu uma carta oficial informando sobre dívidas antigas da mercearia, herdadas do tempo em que o pai administrava o negócio. O documento dizia que, se não houvesse pagamento em 30 dias, poderiam fechar o estabelecimento. Ele leu e releu o papel, sentindo um nó no estômago. André chegou pouco depois, notando o semblante carregado do amigo. Que cara é essa? Lucas entregou a carta. André leu, franziu o senho e assobiou. Isso é sério, Lucão. Eu sei, e não faço ideia de onde vou tirar esse dinheiro. Tem uns caras que eu conheço... André começou, mas foi interrompido. Não. Lucas foi firme. Não vou aceitar dinheiro sujo. Não é sujo, é só um jeito mais rápido. André, eu não vou me meter com gente que depois vai cobrar mais caro do que emprestou. O amigo suspirou, respeitando a decisão. Então vamos pensar em outra saída. Durante o dia, Lucas tentou buscar alternativas. Falou com fornecedores, procurou o banco, mas as propostas de parcelamento eram altas demais para sua realidade. A cada porta que se fechava, o peso aumentava. À noite, ao chegar em casa, encontrou Clara na varanda, ajudando Dona Marlene a regar as plantas. Você parece mais preocupado do que o normal, disse Clara, entregando-lhe o regador. Ele hesitou, mas contou tudo. Ela ouviu em silêncio, o olhar firme. Lucas, você sempre cuidou de tudo sozinho. Talvez seja a hora de aceitar ajuda. E me endividar com amigos. Não quero isso. Não é questão de dívida, é questão de permitir que as pessoas que se importam com você estejam presentes. As palavras ficaram ecoando na mente dele. No dia seguinte, enquanto abria a mercearia, foi surpreendido por André colocando um envelope sobre o balcão. Não é empréstimo de agiota, não é nada ilegal. É meu. André, eu não posso... Pode sim. O amigo cruzou os braços. A gente se conhece desde moleque. Já me ajudou mais vezes do que posso contar. Considere isso como devolução de favor. Lucas ficou alguns segundos olhando para o envelope, sem saber o que dizer. Finalmente, assentiu com um aperto na garganta. Obrigado de verdade. E mais uma coisa. A gente vai trabalhar dobrado na mercearia. Se for para salvar esse lugar, vamos salvar juntos. Os dias seguintes foram intensos. André ajudava no estoque e nas entregas, Clara organizava pequenas campanhas na cidade para aumentar o movimento. Clientes começaram a aparecer com mais frequência, alguns comprando mais do que precisavam só para ajudar. Naquele fim de semana, ao fechar o caixa, Lucas percebeu que ainda estava longe do valor total, mas a distância não parecia tão impossível. Pela primeira vez desde que recebeu a carta, sentiu que havia uma chance real. Se continuar assim, a gente consegue, disse André, confiante. Lucas olhou para a rua escura, o som distante de um violão vindo de alguma casa. Eu só espero que dê tempo. No fundo, sabia que não era só o dinheiro que estava em jogo. Era a própria dignidade, a memória do pai e tudo o que aquele lugar representava. E talvez uma lição que ainda estava aprendendo. Permitir que outros o ajudassem não era sinal de fraqueza, mas de confiança. O calor da tarde estava insuportável, quando Lucas, cansado de um dia cheio na mercearia, fechou o caixa e se preparava para ir embora. Ao virar para desligar as luzes, ouviu a campainha da porta tocar. Lá estava ele, o homem misterioso. Lucas sentiu o corpo inteiro ficar tenso, mas não disse nada. O homem caminhou até o balcão com passos tranquilos. "Posso beber um pouco de água?" Perguntou com o mesmo tom calmo de semanas atrás. Sem tirar os olhos dele, Lucas pegou um copo e encheu no filtro. O homem bebeu devagar, depois pousou o copo sobre o balcão. "Eu sabia que nos veríamos de novo", disse Lucas. Mas não sabia se queria isso. O homem sorriu levemente. "Às vezes não é uma questão de querer. É uma questão de precisar." "Preciso de quê?" Lucas perguntou, tentando manter a voz firme. "De entender que não é possível carregar o mundo sozinho." Lucas riu, mas sem humor. "É engraçado você dizer isso. Estou tentando salvar a mercearia, cuidar da minha mãe, manter minha vida de pé. E, para ser honesto, não tenho a menor ideia de como fazer tudo ao mesmo tempo." O homem se aproximou um pouco mais. "Você acha que está sozinho nessa luta, mas não está.
Já percebeu quantas mãos se estenderam para você nas últimas semanas? Imagens vieram à mente de Lucas. André ajudando no estoque, Clara cuidando de sua mãe, clientes comprando mais para apoiar o negócio. Ele suspirou olhando para o chão. E por que comigo? Perguntou finalmente. O que eu fiz para merecer essa atenção toda? Ou para você aparecer? Você me deu água. O homem falou como se a frase encerrasse todo o sentido. E não foi apenas o copo. Você abriu uma porta. Lucas sentiu o peso das palavras, mas não sabia como responder. O homem olhou ao redor da mercearia, observando cada detalhe como se fosse a primeira vez. Este lugar guarda histórias, memórias e vidas entrelaçadas. Você acha que está salvando apenas um comércio, mas está protegendo um pedaço de muitas pessoas. Lucas engoliu seco. E minha mãe? Ela está melhor, mas ainda precisa de cuidados. Eu tenho medo de não conseguir. O homem colocou a mão no ombro dele com firmeza, mas sem força. O medo não é sinal de fraqueza, é um convite para confiar. Por um instante, o silêncio tomou conta. Lucas sentiu algo diferente no ar, como se o calor tivesse dado lugar a uma brisa leve que vinha de dentro, e não de fora. Você vai conseguir, disse o homem recuando. Mas lembre-se, ninguém caminha sozinho. Antes que Lucas pudesse fazer outra pergunta, ele já estava na porta. Vai voltar? Lucas perguntou, quase num impulso. O homem olhou por cima do ombro. Se for preciso. E saiu, deixando a porta fechar devagar. Lucas ficou parado, sentindo que aquela conversa havia mexido mais com ele do que gostaria de admitir. Não tinha respostas concretas, mas havia recebido algo que não sabia nomear. Talvez fosse esperança, talvez fosse coragem. Enquanto trancava a mercearia e caminhava para casa, o céu começava a se tingir de um azul profundo, e as primeiras estrelas surgiam. Pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu acreditar que, de alguma forma, tudo poderia dar certo. A noite estava abafada, e Lucas tinha dificuldade para dormir. Virava-se na cama, ouvindo o zumbido distante dos grilos, até que um som diferente o fez se levantar. Passos apressados no corredor. Era Clara, chamando seu nome com urgência. Lucas, sua mãe. A voz dela estava trêmula. Ela não está bem. Ele correu para o quarto e encontrou Dona Marlene deitada, ofegante, o rosto pálido. Mãe, olha para mim, disse segurando sua mão. Respira fundo. Mas o aperto no peito dela parecia aumentar. Clara já tinha chamado a ambulância, e em poucos minutos as luzes vermelhas cortavam a rua. O trajeto até o posto foi rápido, mas para Lucas pareceu uma eternidade. No corredor frio do pronto atendimento, ele andava de um lado para o outro tentando controlar o pânico. Clara, ao seu lado, tentava manter a calma. Ela é forte, Lucas, disse apertando seu braço. Vai passar por isso. O médico saiu e pediu para Lucas entrar. Ao se aproximar da cama, viu a mãe com tubos de oxigênio e os olhos fechados. Sentou-se ao lado dela, sentindo a garganta apertar. Mãe... Sua voz quase não saiu. Eu não posso te perder agora. Ele se inclinou, apoiando a testa na mão dela. Sentia-se pequeno, impotente. Foi quando algo diferente aconteceu. Uma sensação súbita de calor, suave, começou a se espalhar pelo ambiente. Não vinha do ar abafado, mas de dentro dele, como um abraço invisível. Uma lembrança surgiu na mente, o homem dizendo: ninguém caminha sozinho. Lucas fechou os olhos e, sem perceber, murmurou: Deus, se o Senhor está ouvindo, por favor, não me deixa sozinho nessa. A respiração de Dona Marlene pareceu se estabilizar, lenta e profunda. Lucas ergueu o rosto ainda com lágrimas nos olhos e viu que ela o olhava, fraca, mas consciente. Você está aqui, ela sussurrou. Sempre, mãe. O médico voltou, surpreso com a melhora. Ela reagiu bem, mas vai precisar de observação. Enquanto Clara conversava com a enfermeira, Lucas saiu para o pátio do posto. A noite estava silenciosa, e o vento trazia o cheiro de terra molhada, como se anunciasse mudança.
Ele olhou para a rua deserta e, por um instante, teve a sensação de que o homem estava lá, parado, observando. Deu 2 passos à frente, mas não havia ninguém. Mesmo assim, a presença parecia real, tão real quanto o ar que respirava. Clara apareceu na porta. Ela quer te ver de novo. Lucas entrou, sentou-se ao lado da mãe e segurou sua mão. Dessa vez não havia medo. Apenas um sentimento profundo de que aquele momento era um presente. No fundo, sabia que algo grande estava para acontecer e que a força que sentira não vinha apenas dele. A manhã seguinte nasceu com um silêncio incomum. O posto de saúde estava calmo. O sol entrava pelas janelas altas e o cheiro de café recém-passado se espalhava pelo corredor. Lucas, sentado ao lado da cama da mãe, observava cada respiração dela, como se quisesse garantir que não fosse interrompida. Clara entrou com um sorriso contido. Dormiu alguma coisa? Quase nada, respondeu Lucas, mas havia um tom mais leve em sua voz. Ela está melhor. Está sim. Clara puxou uma cadeira. Acho que aconteceu algo que não dá para explicar só com medicina. Lucas desviou o olhar, mas no fundo sabia que ela estava certa. Pouco depois, Dona Marlene acordou. Seus olhos brilhavam de um jeito que ele não via há muito tempo. Deus me deu mais um dia, meu filho, e eu quero usar cada um deles para viver de verdade. Ele sorriu emocionado. E eu quero estar aqui em todos. Enquanto conversavam, a porta do quarto se abriu. Lucas se virou e lá estava o homem. Não fez alarde, apenas entrou, encostando-se na parede. Veio ver minha mãe? Perguntou Lucas, tentando esconder a surpresa. Vim ver vocês, respondeu o homem com serenidade. Às vezes, uma vida é transformada quando outra se mantém de pé. Dona Marlene estendeu a mão e ele a segurou com cuidado. Obrigada, disse ela, com um tom de gratidão profunda. O homem apenas sorriu, mas seus olhos carregavam algo que Lucas não sabia descrever. Não era apenas compaixão, era como se ele conhecesse cada detalhe de suas histórias. Você vai ficar? Lucas perguntou. Não. Ele olhou para a janela. Há outros caminhos para andar. Lucas sentiu uma pontada de urgência. Então me diga, quem você é de verdade? O homem manteve o silêncio por alguns segundos, como se pesasse as palavras. Já disse, Lucas, mas talvez agora você esteja mais perto de acreditar. Ele se virou para sair, mas antes de cruzar a porta, olhou por cima do ombro e disse: Continue dando água a quem tem sede. E foi embora, deixando um vazio e, ao mesmo tempo, uma estranha plenitude no quarto. Clara olhou para Lucas, esperando uma reação. Ele respirou fundo. Eu acho que, dessa vez, não preciso correr atrás de respostas. O resto do dia foi dedicado a cuidar da mãe e resolver os trâmites para que ela voltasse para casa. Mas, no íntimo, Lucas sabia que aquele encontro não tinha sido apenas uma despedida. Tinha sido um encerramento de ciclo e o início de outro. Enquanto caminhava pelo corredor do posto, sentiu uma leve brisa, mesmo com todas as janelas fechadas. E pela primeira vez desde que o homem aparecera, Lucas não sentiu inquietação. Sentiu paz. O retorno de Dona Marlene para casa foi marcado por abraços e risos. Clara e André ajudaram a ajeitar o quarto, abrir as janelas e preparar um almoço simples, mas cheio de significado. O cheiro de feijão no fogão se misturava ao som das conversas, e pela primeira vez em muito tempo a casa parecia completa. Você não imagina como é bom estar de volta, disse Dona Marlene, olhando para o quintal. Até o canto dos passarinhos parece diferente. Lucas sorriu. Talvez seja porque a gente está prestando mais atenção agora. Ao longo dos dias, a rotina começou a se reorganizar. A mercearia, com a ajuda constante de André e o apoio da comunidade, recuperava o movimento. Clara, sempre presente, ajudava com pequenas ideias para atrair clientes. Promoções, produtos novos e até um quadro na parede para destacar frases inspiradoras. Numa tarde, enquanto Lucas escrevia uma dessas frases, gentileza gera gentileza, percebeu que a letra saía com mais firmeza. Não era apenas um enfeite para a parede,
era um lembrete para si mesmo. André entrou carregando caixas. Lucão, se continuar assim, vamos pagar essa dívida antes do prazo. Acho que sim, respondeu Lucas com um orgulho contido. Mais tarde, já com a loja fechada, Clara apareceu para uma conversa. Sentaram-se no banco da praça, sob a luz amarelada dos postes. Você mudou, Lucas, disse ela. Antes parecia sempre com a cabeça em outro lugar. Agora é como se estivesse aqui de verdade. Acho que aprendi que não dá para viver só tentando se proteger. Às vezes a gente tem que abrir espaço para que outros entrem. Clara sorriu. E isso vale para mim também? Ele olhou para ela, e a resposta veio num sorriso que dispensava palavras. De volta para casa, Lucas passou pela mercearia e por hábito olhou para a porta. Parte dele esperava ver o homem misterioso ali, mas sabia que talvez nunca mais o encontrasse. Ainda assim, não havia tristeza nesse pensamento. Ele sentia que a mensagem tinha ficado. Ajudar, compartilhar, confiar. No dia seguinte, um envelope foi deixado na soleira da mercearia. Dentro, apenas um papel com uma frase escrita à mão. Continue dando água a quem tem sede. Lucas guardou o bilhete na carteira, sabendo que não era um adeus, mas um lembrete permanente. Naquele domingo, a cidade se reuniu para a missa. Ao final, enquanto todos se despediam, Lucas sentiu uma vontade quase instintiva de falar. Então, diante dos conhecidos e vizinhos, disse: Quero agradecer a todos que me ajudaram nos últimos tempos. Descobri que a gente nunca está sozinho, mesmo quando acha que está. E quero dizer que se eu puder retribuir, estarei aqui. As palavras foram recebidas com aplausos tímidos e sorrisos sinceros. Voltando para casa com Clara e André, o céu começava a escurecer. Estrelas surgiam devagar, e uma brisa suave cortava o calor do dia. Acho que essa história não acaba aqui, disse Clara, olhando para ele. Não, não acaba, respondeu Lucas. Mas o próximo capítulo vai ser construído dia após dia. E enquanto caminhava, Lucas percebeu que a sede que antes sentia, de respostas, de certezas, de controle, tinha dado lugar a algo muito mais valioso, a vontade de viver plenamente e de estender a mão para quem precisasse. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias que inspiram e transformam. E clique no vídeo que está aparecendo agora na tela para continuar essa jornada com a gente.